Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a Luciane Lopes, coach, terapeuta. A gente vai falar hoje sobre hipnose. Então, Lu, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Li. Obrigada pelo convite. Gente, boa tarde, eu sou a Luciane. Eu trabalho com coach, também trabalho com a parte terapêutica, que é com a hipnose, tá? E também constelação familiar, mas hoje a gente vai falar de hipnose, certo? A Lu, ela faz várias coisas, gente. Também ela trabalha com hipnose, coach e constelação. E tem mais uma coisinha. PNL e astrologia. E astrologia. Viu só, gente? Multiuso, a Lu. Então hoje, gente, como prometido na semana passada, toda semana um videozinho aí para esclarecer as dúvidas sobre esse monte de terapias que a gente tem por aí, que pode ajudar muita gente. Vamos falar sobre a hipnose hoje. Lu, o que é a hipnose? Tá. É super importante a gente falar e entender a hipnose para desmistificar a hipnose. Muita gente pode ter entrado em contato com a hipnose, vendo, uma hipnose de palco, que é uma hipnose recreativa, e tem medo ou receio ou preconceito de uma hipnose terapêutica. Então, o que é uma hipnose? Uma hipnose, ela, antes de mais nada, ela é um estado mental, ela é uma atitude, é a forma como você coloca a sua mente entrando em transe. O que transe é isso? É uma respiração, que você começa a entrar num relaxamento. Nesse momento que a gente está com esse relaxamento, eu estou diminuindo a minha capacidade crítica, ou seja, aquelas blindagens da minha mente consciente, e eu começo a permitir acessar uma parte da nossa mente. Para quem não sabe, nossa mente, ela se divide aí em mente consciente e mente inconsciente, e é quando você começa a acessar a sua mente inconsciente, que é muito maior, e governa muito mais coisas na nossa vida do que a gente tem noção. Então, antes de mais nada, isso é importante. A hipnose, ela é uma atitude mental, ela é um nível que você coloca a sua atenção. E Lu, me conta uma coisa, onde surgiu a hipnose? Faz muito tempo que ela existe? Sim, a hipnose ela surgiu desde os egípcios, já praticavam a hipnose, ela sempre veio acompanhando aí a humanidade, tá? Quem a gente tem assim, mais referência e expressão são duas grandes figuras que estão nos Estados Unidos, na verdade já morreram, que é o Milton Erickson, que era um psiquiatra, e o David Ellman, tá? Eles dois ali seguem linhas de hipnose. O David Ellman trabalhando muito a hipnose, uma hipnose que ele chama de clínica e com foco em levar as pessoas a um transe profundo e anestésico, onde você às vezes precisa passar por um procedimento odontológico, e aí às vezes nem precisava usar a anestesia, porque na época a anestesia gerava mais mal do que bem na época, e aí por isso que eles encontraram uma forma de apoiar aquelas pessoas, a poderem passar por esse processo a partir de um transe hipnótico. Por isso, por exemplo, que até falaram que esqueci o nome da mulher lá do príncipe da Inglaterra, aquela que casou recentemente, já a pessoa não sabe muito, que ela iria fazer o parto usando a hipnose para diminuir a dor, Você pode usar a hipnose para diminuir a dor. Já o Milton Erickson começou a trabalhar a hipnose numa outra vertente, muito mais usando metáforas, linguagem simbólica, contando histórias, usando como se fosse a gente criancinha, fazendo com que a gente às vezes regredisse ou compreendesse a vida de uma forma diferente, para trabalhar com as nossas emoções. Muitas emoções que a gente não está sendo resolvidas, que estão se transformando, ou atuando a partir de sintomas na saúde. E assim, Lu, geralmente quem procura essa terapia? A pessoa tem um problema, uma questão física, espiritual? O que acontece? Quem geralmente procura para fazer esse tipo de terapia? Olha, vem gente de várias fontes. Uma delas é quando eu já tentei com vários tratamentos, já fui em médicos, e aquilo ali está estagnado. Então a gente precisa às vezes entrar e acessar a sua mente inconsciente. É isso que ainda é a importância da hipnose. Então algumas pessoas estão vindo já de alguns tratamentos, exemplo,
problemas de doença de Crohn, problemas intestinais sérios, problemas digestivos, porque a gente está falando de questões emocionais, muita dor nas costas, coluna, né? Tudo que for uma doença que por trás tiver uma emoção, a gente consegue olhar a partir da hipnose. Percebam que nada tira a sua obrigação e necessidade de ir ao médico. A hipnose ela é um tratamento complementar, tá? À medicina tradicional. E aí o que acontece? Podem vir pessoas também com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, muita gente com fobias, porque fobia você trabalha muito com hipnose, né? Quando aquele está te impossibilitando de seguir a vida. Imagina um empresário que tem medo de voar, e sendo que ele tem que voar constantemente, né? Então acaba que às vezes ele perde muito tempo fazendo esse trajeto de carro pelo medo que ele tem. Então é ali quando ele busca trabalhar. Então assim, você pode trabalhar no âmbito físico, doenças que já estão agora psicossomáticas, né? Sintomas que estão se apresentando, e também questões emocionais que tá difícil de você elaborar aquilo sozinho, né? E tem alguma restrição ou qualquer pessoa pode procurar para fazer hipnose? Uma gestante, um idoso, uma criança? Qualquer pessoa pode fazer hipnose. Na verdade, nesse momento agora, vocês já devem ter entrado em transe algumas vezes, né? Por que a gente fala isso? A cada 90 segundos, assim, somente ela entra em transe e depois ela sai. Entra em transe e depois ela sai. Ah, Luciane, como é que eu vou saber que eu estava em hipnose? Se um dia você passou olhando para a televisão e nem se deu conta que o tempo, né, passou. Um dia você dirigiu, não sabe nem como é que você chegou naquele lugar. A aula que era 10 horas, você achou que a aula foi em 5 minutos. Quando tudo isso acontece, você está tendo uma distorção temporal, você está entrando em transe ali. Você mesmo está se auto-hipnotizando. Outra coisa importante, sempre, sempre, sempre a pessoa que está se auto-hipnotizando. Qual é o meu papel, ou o papel de qualquer terapeuta que trabalha com hipnose? Ele dá o caminho, ele começa a falar assim, ó, experimenta isso aqui, faça assim, que tal dessa forma, e se... E aí você vai levando a sua mente, né, por esses caminhos que a gente vai falando, e ali você vai se elaborando, se curando. Por isso que dentro da hipnose o conceito é de cocriação de uma cura, de um trabalho, né? Não tem poder nenhum sobre a sua cabeça, e até eu brinco que nem quero ter, né? Desmistificando essa coisa de que a hipnose, a pessoa te hipnotiza, você vai fazer coisas, etc, né? Sim. Quando um paciente vem até você, ou cliente, né? O que você faz na sessão? A pessoa chega, tá com problema, sei lá, tá com depressão e já procurou várias outras alternativas, não conseguiu resolver. O que ela vai fazer numa sessão de hipnose? Quanto tempo mais ou menos dura? Ela precisa fazer mais de uma sessão às vezes ou uma só resolveria? É muito vinculado que com a hipnose você vai trabalhar o processo de uma forma muito mais rápida. E é efetivamente verdade, você trabalha o processo de uma forma mais rápida. Só que esse rápido não significa que é uma única sessão que vai resolver o seu problema, principalmente sei lá qual é o seu problema, entendeu? Então, a primeira coisa é a pessoa chega e vamos entender a história dela, né? Vamos entender como é que ela se comporta com esse tema, com esse sintoma, o que esse sintoma está fazendo por essa pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque todo sintoma a gente considera que ele tem uma intenção positiva. Que intenção positiva é essa? Ou ele está querendo te proteger, ou ele está querendo te comunicar alguma coisa. Então, a primeira coisa vamos saber fazer um diagnóstico. Conhecer a sua história de vida, conhecer você e ter uma percepção aqui de como é que você está se relacionando com essa doença. Aí a gente faz uma sessão. Normalmente a sessão como um todo ela vai demorar 1h30, mas não significa que você vai ficar lá hipnotizado 1h30, você pode ficar 30 minutos, tá? Tem todo um processo que a gente vai estar desenvolvendo ao longo da sessão. Mas aí vamos lá, aí a gente se coloca numa sessão para ver como é que você se comporta, como é que você se sente. Imagina que você nunca foi hipnotizado, tá com medo, né? São pessoas também muito, às vezes, controladoras, que não querem que ninguém hipnotize elas, sabe? Então, você vai aprender a entrar em transe. Essa é uma coisa importante. Então, isso pode acontecer em uma sessão, você pode se sentir bem? Pode, mas eu já te falo que você precisa se comprometer com o processo. Por que isso? Muita gente chega aqui e fala assim, mas eu achei que era só fechar o olho e eu ia abrir o olho e meu problema se resolveu.
Ou dieta, então. Eu tô aqui para resolver uma questão de emagrecimento, eu achei que eu ia fechar o olho e você ia falar para mim, e a partir de agora você nunca mais vai engordar. Isso não é possível, né, gente? Então a pessoa não sai da consciência, você não fica sem ter controle dentro do processo, você não fica sem escutar, você nem fica sem ver. Se você quiser abrir o olho, você pode abrir o olho. A questão mais importante é que a gente está falando com a sua mente inconsciente. Então, quem está vindo para um processo aqui vai ter realmente menos sessões do que tivesse em outras terapias, bem provável, 5, 10 sessões, pode até ser menos do que isso, depende de cada tema. Fobias são coisas que a gente cura rápido, mas é importante a pessoa ter essa vontade de se cuidar com ética, com profissionalismo, mas mais que isso também, com segurança, né? Pra saber que realmente aquilo ali mudou. Senão vai falar, não mudou nada, né? Sim. Mas não é que não mudou, é porque você não deu tempo para que aquilo ali criasse raiz na sua vida, né? Até porque às vezes, referente a algumas terapias, a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar que aquilo realmente deu certo, né? Ou tipo, em acreditar que aquilo está fazendo efeito. Às vezes a gente tem uma certa relutância em dizer, realmente eu fiz uma sessão lá e com o terapeuta, ele usou PNL em mim e deu certo, né? Então às vezes a gente tem um pouco de relutância de, eu fiz hipnose, acho que isso não funciona, né? E às vezes assim, a hipnose, vamos dizer que você fala assim, eu vou lá e quero ver se ela vai me hipnotizar, quero ver. Sabe assim? Quero ver. Aí entra uma batalha de cabeça aqui, né? Ela não vai entrar na minha cabeça, eu não vou entrar na cabeça dela. Gente, ninguém quer entrar na cabeça de ninguém. Cada um fica na sua própria cabeça, que já é suficiente pra gente, né? Aí qual é o ponto? O ponto é, se você não acredita, se você não quer, se você tá com medo, se você tá querendo controlar o seu processo, porque também tem gente que passou por tanto trauma na vida que tem medo de se abrir, sabe? Porque não sabe nem o que vai vir ali. Então, esse processo da hipnose, ele vai muito respeitosamente acompanhando o seu ritmo, tá? Então, por isso não é uma coisa imediata, agora durma, agora abre o olho, agora me conta o seu segredo. Não existe nada disso dentro de uma sessão de hipnoterapia. Mas é importante que você queira fazer esse processo. E uma das questões de você querer é você acreditar, porque a hipnose é sugestão, é o poder da sugestão. O quanto eu me permito ser sugestionado a algo, né, e considerar isso para trazer isso para a minha nova realidade. Porque não adianta você ir lá com a psicologia positiva, pensa positivo, a pessoa, eu vou pensar positivo, mas será que vai dar certo? Aí você já está contribuindo para não dar certo, porque você está criando uma negativa em cima de uma afirmativa e está anulando o seu processo. É bem isso, gente. É por isso que a gente está fazendo esses vídeos, para que fique explicado de uma forma bem simples, para tirar esse negócio que é uma coisa holística, mística, de outro mundo, de outro planeta, que você vai ser hipnotizado e vai imitar um bicho, qualquer coisa do tipo que já tenha sido vista, né? E a hipnose é uma terapia muito eficaz. Então, assim, às vezes as pessoas deixam de procurar uma terapia para fazer por medos, por crenças, e é uma coisa muito simples e que pode ajudar muita gente. Nossa, é maravilhoso. Eu me curei a partir da hipnose, tá? Acho fantástico o trabalho dela, por isso que eu acredito e por isso que eu busquei essa formação para minha vida, para apoiar outras pessoas. Então, uma coisa que também é bem importante quando a gente quer trabalhar com a hipnose, você, na hora que você está em transe, você está mais aberto, mais disponível, mais confortável para olhar para suas emoções, para acessar memórias, para trabalhar trauma, para encontrar alternativas e saídas e soluções para sua vida. Tem muita gente que acha que a hipnose, isso também é uma desinformação, tá? Acha que hipnose é única e exclusivamente regressão de vidas passadas. Gente, regressão de vidas passadas é uma das milhares de técnicas que tem a hipnose. Então, assim, em que situação que eu vou levar uma pessoa a fazer uma regressão? Quando ela precisa voltar em algo do passado dela para trabalhar.
Ah, Luciane, e esse negócio de regressão de vidas passadas? Eu sempre tenho que regressar em vidas passadas? Não, se você não acredita em vida passada, pra que você quer ir lá? Não precisa, a gente vai regredir você com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade. Ah, Luciane, e quando eu faço uma regressão e acessei uma vida passada? E aí, o que é que esse aprendizado dessa vida passada te trouxe? É isso. Não vamos entrar em méritos de crença que é aquilo que é importante para você trabalhar. Porque se a sua mente está trazendo isso, é que alguma coisa precisa ser liberada, entendida, né? Reorganizada. Então, uma coisa precisa ser olhada naquela situação que retornou. Eu vou dizer para vocês que eu super amo a hipnose. A gente fica bem feliz, Lu, de poder fazer esse vídeo com você e passar um pouquinho que seja desse conhecimento teu para outras pessoas que estejam nos assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E com certeza a gente vai gravar ainda outro vídeo com a Lu, tá? Porque ela tem muito mais coisa para passar pra gente. Queridos, olha, agradeço aí a atenção de vocês. Se ficarem com dúvidas, ficaram interessados, não deixem aí de colocar os comentários, né, no canal, compartilhar com as pessoas. Estou super disponível aqui também para esclarecer vocês. A gente pode conversar melhor, porque o mais importante é o nosso comprometimento. Acho que todo ser humano quer a mesma coisa, quer ser feliz, ser realizado, né, se sentir amado. E esse o nosso trabalho quando a gente também trabalha com hipnose. É ajudar você a se liberar desses sintomas de doença, de trauma, lembrança, problemas que te impedem de viver uma vida tranquila com a sua família, com o seu corpo. Então, ó, ser feliz está na moda. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes, né? Gente, no final do vídeo, como sempre, vai ter as redes sociais minhas e da Lu, tá? Vocês podem entrar em contato com ela por lá, comigo, para fazer barras, para coach, para hipnose, para qualquer coisa que vocês queiram. Se quiser só tirar uma dúvida no WhatsApp, também pode adicionar lá e tirar com a gente, tá bom? Muito obrigada e semana que vem a gente faz outro videozinho tirando mais dúvidas sobre as terapias.